E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às aulas sobre trigonometria, veremos hoje o ciclo trigonométrico, o seno, o cosseno e a tangente. Primeiramente eu desenhei aqui uma circunferência e subdividi ela em 4 partes. Essas 4 partes subdivididas aqui no eixo vertical e no eixo horizontal, chamados respectivamente de seno e cosseno, denomina-se ciclo trigonométrico. Por que ciclo? Porque ele se repete e já já a gente vai ver isso. Eu classifiquei aqui os graus. A gente começa aqui em 0 e no sentido anti-horário a gente vai colocando o nome nos outros graus, até chegar em 360. E como assim é cíclico? Na hora que chega em 360 ele pode continuar aumentando ainda. Mas o que vai importar pra gente vai ser a primeira denominação positiva, que é a primeira volta. Os quadrantes são numerados da seguinte maneira: primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E isso vai ser importante para a gente observar algumas propriedades dos valores do seno e do cosseno dos ângulos, também da tangente. Ainda não está representado neste ciclo a tangente, o eixo da tangente no caso, mas representarei em breve. Essa circunferência tem raio unitário, isso é um fator importante para a gente conseguir obter os valores de seno e cosseno. Quando o cosseno está aqui, podemos ver que o valor dele será 1. Quando ele estiver aqui, será menos 1. Mesma coisa vale para o seno. O seno aqui é 1 e aqui é menos 1. Ou seja, o seno aumenta nesse sentido e o cosseno aumenta nesse sentido aqui. Tendo isso em mente, podemos observar os ângulos. Vamos pegar, por exemplo, o ângulo de 30 graus. Como é um ângulo notável, sabemos os valores de seno e cosseno dele, o que vai facilitar para a gente entender aqui a matéria. Bom, está mais ou menos 30 graus aqui. E vamos observar primeiro o seno dele. Como que a gente vai achar? O seno dele é a projeção dele aqui no eixo dos senos, olha. A projeção dele no eixo dos senos dá bem aqui no meio. O seno de 30 graus é meio. A mesma coisa aqui com o cosseno, que vai dar mais ou menos aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Mas e a tangente? Como que a gente acha? Aqui temos o ângulo de 30 graus. Aqui, esse lado, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. E esse aqui é meio, que é o seno de 30 graus. Aqui temos a hipotenusa desse triângulo. Aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. O que isso implica para a gente? A tangente vai ser o seno sobre o cosseno. Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Obteremos 1 sobre raiz de 3, que racionalizando é raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente de 30 graus. A nossa hipotenusa aqui sempre será 1. Por quê? A hipotenusa sempre será aqui o raio, e o nosso raio é unitário, como já vimos anteriormente. Agora faremos algumas observações. Quando o ângulo está nesse primeiro quadrante aqui, podemos observar que o valor do seno dele vai ser sempre positivo. Mesma coisa que no segundo quadrante, ó. O seno dele é positivo também. O seno dele vai iniciar aqui em 0, vai vir até 1 e vai voltar para 0. E aqui, a partir do terceiro até o quarto quadrante, vem de 0, vai até menos 1 e depois volta a ser 0. Assim observamos que o seno vai começar aqui em 0, sobe para 1, volta para 0, desce para 1 e fica sempre fazendo esse movimento aqui. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno. Ele vai começar aqui em 1, vai subir aqui, vai ser 0, vai vir aqui, vai ser menos 1, desce aqui, volta a ser 0, vem aqui, volta a ser 1. Isso é a propriedade cíclica do seno e do cosseno. Também veremos essa propriedade na tangente, mas com um período diferente. Falando sobre período, o período do seno e do cosseno vai ser sempre 2π, que é uma volta completa, o que não vai acontecer na tangente e já já veremos isso. Aqui temos a função seno. Esse tipo de forma aqui do gráfico é conhecido como senoide. E aqui a gente pode observar que ele começa em 0, cresce até 1, isso em 90 graus,
e depois vai decrescendo até chegar em π, 180 graus, que ele volta a ser zero. Depois ele decresce até menos 1, cresce até chegar em zero de novo, em 2π. E podemos observar que isso completa um ciclo completo de 2π radianos, ou seja, 360 graus. Esse é o nosso período, ou seja, o intervalo de repetição dessa função aqui. Agora vejamos a função cosseno. A função cosseno é um pouco diferente da função seno, apesar de as duas serem senoides. A função cosseno é basicamente uma função seno, só que deslocada π sobre 2 para o lado. E outra propriedade importante da função cosseno é que ela é uma função par, ou seja, ângulos positivos e negativos, mesmos ângulos, só que com sinais diferentes, ou seja, ângulos opostos, possuem os mesmos valores de cosseno. Isso não acontece com seno, ou seja, a função do seno é uma função ímpar. Podemos observar isso aqui neste gráfico aqui. Agora veremos a tangente. Onde está a tangente aqui? A tangente é essa outra reta que eu farei aqui agora. E com a tangente podemos observar que uma propriedade diferente ocorre. Aqui em 0 graus a tangente é zero, e conforme esse ângulo vai aumentando, a tangente também aumenta. Podemos observar, até que ela chega em 90 graus. Vemos que as duas retas são paralelas. Isso implica que em 90 graus não temos tangente. E quanto mais próximo o ângulo é de 90 graus, maior vai ser a tangente. Quanto mais perto vai tendendo ao infinito o valor da tangente, até que chega em 90 e não tem tangente. Continuando aqui, quando ela passa para esse lado aqui, para o segundo quadrante, a tangente passa a ser negativa. E ela começa aqui do menos infinito e vai subindo até chegar em zero e ir novamente até mais infinito. Mas como assim? Como é feita a medição da tangente nesses dois quadrantes aqui? É simples. A tangente é só a gente pegar essa reta aqui do ângulo e prolongar aqui, a gente vai ter o valor aqui da tangente nesse ponto aqui. E assim vemos que a tangente sempre vai partir aqui no zero, vai ir até mais infinito, não vai ter tangente, do menos infinito para o mais infinito, do menos infinito para o mais infinito. E esse período aqui é diferente do período do seno e cosseno. Perceberam que vai do menos infinito para o mais infinito em apenas meia circunferência aqui, ou seja, em apenas 180 graus, π. Isso a gente vai ter o período dela como π e não 2π radianos, ou seja, 180 graus apenas. Vou simular a função dela aqui para a gente poder observar isso. Olha, o período dela se repete a cada π radianos e vai tendendo ao infinito. E a tangente também, assim como a função seno, é uma função ímpar. Podemos observar que ângulos negativos têm diferente tangente de ângulos positivos. Bom pessoal, assim encerro a segunda parte da aula sobre trigonometria. Em breve teremos a segunda parte. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Fui!